Olá, muito boa tarde para quem está aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo gravado. Hoje nós vamos para mais uma palestra, mais uma aula aberta de uma palestra do Patrick. A gente vai falar sobre a palestra número 37, que é o modo certo e o modo errado de aceitar a vida. Porque hoje se fala muito em aceitação, da importância de se aceitar, né? Mas tudo deve ser aceito. O que seria um modo errado de se aceitar ou de aceitar a vida? Então, essa questão, bem do estilo Petter, né, de aprofundar um pouco naquilo que se diz no senso comum, é o que a gente vai estudar hoje. Meu nome é Heitor Fagundes, eu sou psicoterapeuta, sou terapeuta e facilitador da metodologia Pathwork, e é um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez. Para quem não conhece o Pathwork, né, talvez não teve contato com essa metodologia, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento, de origem espiritual. Por quê? Porque as palestras foram canalizadas por uma médium na década de entre 57 e 79, que canalizou 258 palestras. Então, a entidade que transmitiu essas palestras a gente denomina de O Guia, e todo esse conteúdo ele é organizado pela Pathwork Foundation nos Estados Unidos. Existe o Pathwork Brasil, que organiza isso tudo, organiza a formação de facilitadores e helpers. E para realizar esse caminho do Pathwork, né, a gente tem 5 ferramentas durante todo o trabalho, que é a prece, a meditação, a leitura das palestras, o estudo das palestras, que pode ser feito em grupos de estudo ou individualmente, com um helper, e a revisão diária, que é um exercício específico do Patrick. E quem quiser mais informações, tem aí no nosso site vhterapias.com.br. Então, como diz aí na palestra, né, para a gente começar o trabalho do Patrick, a gente tem 2 ferramentas, que é a, a meditação e a prece. Então, eu vou convidar vocês a se sentarem em uma posição confortável, né, um lugar que você tenha tranquilidade. Se você está vendo isso talvez no carro ou estiver em movimento, eu recomendo que numa próxima vez, ou que você volte depois para essa parte da aula, para sentir esse momento, que é o momento de chegada nessa aula, aonde a prece e a meditação nos ajudam a captar. É um conteúdo um pouco mais profundo, então estar nesse lugar de prece e de meditação ajuda. E também mostra para você como está essa sintonia com esse conteúdo e essa egrégora do Patrick. Tudo bem? Então, para quem aí já achou seu lugar, eu convido você a fechar um pouco os olhos, se sentar de uma forma que você esteja com os pés no chão. Se quiser, pode colocar as palmas das mãos viradas para cima, numa posição de receber as melhores energias do universo. Vai tranquilizando a sua respiração. E vai se conectando num primeiro momento com a espiritualidade que te é mais divina, com a sua espiritualidade, com os seres divinos com os quais você se conecta mais facilmente, com quem você mais confia. Talvez seja seu anjo da guarda, talvez sejam entidades espirituais específicas, ou talvez seja mesmo a consciência de Deus dentro de você. Vai vendo o que é mais confortável, o que te deixa mais em paz. Talvez você note que quando você se conecta com esta entidade espiritual específica, a sua respiração se tranquiliza ou se aprofunda, seu estado geral de calma se estabelece ou amplia um pouco mais. E eu te convido a fazer uma prece
por si mesmo, por si mesma, e essa conexão com Deus através dessa entidade que você confia. E nesse estado, conectado à divindade em você e com a sua identidade espiritual, imagine à sua frente um canal de luz dourada, que é o canal de luz do Patchwork. Essa metodologia de autoconhecimento, com a qual você decidiu se conectar nesse momento. Veja como você se sente ao conectar a sua individualidade a este canal. Respire tranquilamente, vá se abrindo para perceber que hoje você veio estudar nessa metodologia o tema da aceitação. O modo certo, o modo errado. Perceba se o seu corpo se tensiona, se o seu corpo relaxa ou se ele desmonta. Perceba o ritmo da sua respiração. Perceba a energia no seu corpo, nas suas mãos, ou a falta de energia. Apenas observe, sem julgamento. E nesse estado, vá se abrindo para as primeiras palavras do guia nesta palestra. Saudações em nome do Altíssimo Senhor e Deus. Trago bênçãos para todos vocês, meus amigos. Abençoada seja esta hora. Vá sentindo essas palavras chegando até você. Quando quiser, pode abrir os olhos e nós começaremos. Muito bem, estou vendo a Van de volta, o Walter também acho que já está ok. Então vamos em frente. Van, você pode ler esse primeiro slide? Colocando-se com Deus. Como é feliz a pessoa que verdadeiramente se coloca do lado de Deus. Mas como são poucas essas pessoas no mundo de vocês. Alguns de vocês, meus amigos, já atingiram esse importantíssimo ponto na longa estrada ascendente. Outros acham que atingirão porque assumiram um compromisso sem entusiasmo. Mas o que seria uma decisão entusiasmada de se colocar do lado de Deus? Significa sempre renunciar a alguma coisa
uma opinião, um desejo, talvez um modo de vida. No entanto, na verdade, vocês não renunciam a nada. Mas o ato da renúncia, desde que vocês o considerem assim, precisa ser praticado. E é somente depois que vocês comprovam que estão dispostos a renunciar, que descobrem que, além de receberem muito mais do que aquilo a que aparentemente renunciaram, de fato não renunciaram a nada. Bastante coisa nesse slide, né? O que chamou atenção para você? Alguma dúvida? Eu acho que essa parte da renúncia, né, muitas vezes é distorcida, porque muitas vezes as pessoas acham que você precisa abrir mão de algo para poder encontrar esse caminho mais espiritual, de autoconhecimento. Mas não é essa renúncia no sentido de sacrifício, de uma coisa mais negativa. Eu acho que naturalmente, quando você vai num caminho de autoconhecimento, muitas coisas deixam de fazer sentido. Então, seria uma renúncia, mas não é uma coisa obrigatória, né? Aqui tem dois pontos em relação a isso que você falou. Um que você disse, também isso dentro do Pesco que existe, que é, naturalmente, à medida que você vai mudando a sua vibração, vai mergulhando no autoconhecimento, você vai mudando mesmo de interesses e certas coisas que faziam sentido deixam de fazer. E isso é relativamente tranquilo. Ainda, às vezes, há um pequeno apego, e aí esse lembrete da renúncia é para estimular mesmo. Não, solta. Solta esse lugar que você está tão rígido, tão tenso. Solta, né? E esse é um ponto, que é bem o que você trouxe. Agora, tem um outro ponto que também é assim. Às vezes, e ele fala assim, mesmo gente que já atingiu e já assumiu um compromisso, às vezes segura um pedaço. Fala assim, não, disso aqui eu não renuncio. Por exemplo, eu não vou renunciar de me preocupar com as coisas fazerem lógica. Ou, não, preciso me preocupar a maior parte do meu tempo com dinheiro, se isso aí vai pagar bem, se não vai. Então, às vezes tem coisas que a nossa mente justifica que a gente tem que estar apegado e isso trava. Então ele está lembrando que olha um pouquinho, será que não era bom, se você quer se entregar a Deus mesmo e confiar mais e ter mais fé e acreditar que vai dar certo, se não valeria a pena renunciar um pouco a esse lugar. E o que ele está dizendo é que quando você renuncia, primeiro vai dar um tempinho, né? Você vai praticar essa renúncia, mas depois você vai observar que não precisa tanto renunciar. Não é uma renúncia de verdade. No fundo, as coisas passam a fluir melhor. E aí, o que ele lembra um pouquinho antes, né, nos dois primeiros trechos, é que se colocar ao lado de Deus é muito bom, é uma felicidade enorme. A única coisa que poucas vezes a gente faz, né, poucas pessoas no mundo fazem. E mesmo quem faz, às vezes faz sem entusiasmo. Então, assumiu lá um compromisso, mas eu vou porque é obrigado, porque eu preciso disso para me dar bem na vida. Então, ainda não existe esse lugar entusiasmado de se colocar ao longo de Deus. Então, são alguns alertas que ele faz sem julgamento, é assim mesmo, mas também nada que a gente não possa seguir e mudar. Tudo bem? Então, Oi, eu então, vou ler esse. Oi, posso pode dar falar, Walter. um exemplo real é que isso aconteceu ontem e aconteceu há algum pouco tempo atrás em Fazendo o Evangelho. Eu falei com os amigos espirituais que eu seria capaz de abdicar de qualquer coisa por esse caminho, inclusive como empresário, de me tornar hippie. Eu não sei se eu seria capaz de morar debaixo da ponte, talvez sim. Eu sei que seria muito difícil para mim me tornar hippie pelos meus valores e objetivos, mas eu sou capaz disso e eles sabem que eu sou suficientemente forte para isso. Quando eu digo me tornar hippie, é uma forma extrema de dizer que eu abdicaria de qualquer coisa material. Inclusive, eu disse a eles ontem que e eles sabem que o objetivo de eu estar trabalhando é exatamente trabalhando tanto
exatamente na busca de autonomia para poder estudar e me dedicar a esse tipo de coisa que eu tanto amo, que me toca tão profundamente na alma. Então, eu divido isso com vocês, e até me lembro que na terapia eu comentei alguma coisa contigo nesse sentido, e é isso, eu seria capaz de abdicar de qualquer coisa de valor para adentrar nesse caminho, construir um novo caminho que não seja ser empresário, né, se for necessário, mas focando nesse objetivo. Então, Eu já muito toquei isso, obrigado. me permita somente concluir e dizer o seguinte, eu já toquei nisso algumas vezes, através da relação com os espíritos amigos, né? Eu já cheguei numa frequência vibratória algumas vezes de tal felicidade e alegria que eu sei o que é esse sentir. Então, é algo tão maravilhoso que eu abdicaria qualquer coisa na minha vida pela conquista contínua ou mais frequente desse sentir, dessa elevação vibratória, onde você sente um grande prazer e alegria pela vida. Então, aí é ótimo você trazer esse exemplo, porque muitas vezes a gente pensa na renúncia financeira, né? Ah, eu vou me tornar hippie. E o que o Petro fala não é uma renúncia financeira, é renunciar a alguma coisa, uma opinião, um desejo, um modo de vida, que não quer dizer a renúncia fora, é a renúncia de algo dentro, algo que nos ainda afasta de Deus. Então, isso é mais sutil, entende? E é esse estudo que a gente faz, porque você vê, não há em lugar nenhum do Petro há uma restrição às pessoas serem abundantes, pelo contrário, é um caminho de muita abundância financeira. Mas, se não está acontecendo uma abundância, tem sempre alguma questão interna. Mas a renúncia que ele fala aqui, que aqui está só resumido, tem a ver com um lugar nosso, aonde a gente talvez ainda não acessou uma certa teimosia de seguir numa direção, e aí acho que, se eu estou disposto a virar hippie, então eu estou cumprindo o que eu preciso. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes onde que eu estou teimoso com alguma coisa interna, onde eu ainda talvez não priorizei meu autoconhecimento, resolvi dar uma desculpa para não olhar para alguma coisa. Então, é mais nessa direção que o Petro vai trazer esse tema da renúncia. Tudo bem? Sem dúvida, sem dúvida. Eu reconheço isso, entendo isso, concordo contigo inteiramente. E quando eu usei essa forma de dizer, assim, bem exagerada, que eu seria capaz de ser hippie, não quer dizer que necessariamente eu tenha que abrir mão da riqueza, etc, etc. Mas, se fosse necessário, ou seja, a minha entrega é tão grande que até isso eu faria, entendeu? Claro que entendendo perfeitamente o que o guia está dizendo e o que você está colocando. É uma imagem que às vezes a gente tem com esse lugar de vou abandonar a minha riqueza material para seguir um caminho espiritual. Essa é uma imagem muito forte. Isso está na Bíblia, né? Desnecessário. Está na própria Bíblia. Desnecessário. A renúncia é outra. A renúncia não é de algo fora. Mas isso a gente precisaria de mais tempo para Pronto. explorar. Tá bom? Mas fica com isso. A renúncia não é de algo fora. A renúncia é de algo dentro. Valeu. A resistência a Deus. Eu vou ler. E como vocês podem ser filhos de Deus se assuntos de ordem material se mantêm em primeiro plano e os assuntos relativos à sua purificação, ao seu desenvolvimento e ao seu relacionamento com Deus se tornam secundários? Vocês acham que orar e pensar um pouco nos erros é suficiente? Ou então continuam com sua vida exterior e interior como se Deus e o seu chamado não existissem? Durante um bom tempo, não há crença, nenhum sinal de verdade. Depois vem um ponto de virada, quando a entidade começa a ver a luz, sente a existência de Deus e finalmente começa de fato a crer nele. Mas outra parte de vocês acha que é muito esperta e quer ficar mais perto de Deus nas suas próprias condições e não nas condições dele. Então aqui complementa aquilo que a gente estava falando. Assim, primeiro, a gente quer muito se conectar com Deus, né? Mas
vai muito para os assuntos de ordem material. Coloca estes em primeiro plano. E a mente vai justificar, poxa, mas eu preciso comer, eu preciso pagar minhas contas, e precisa mesmo. Mas, se a gente está mais conectado à nossa purificação, e veja que não é sair rezando, ele até fala assim, orar e pensar um pouco nos erros é suficiente. Não. O que ele está dizendo é que a purificação pessoal, o autodesenvolvimento e o relacionamento com Deus, às vezes ficam em segundo plano. A gente vê quantas pessoas penam para fazer um processo terapêutico um pouco mais profundo, algum lugar onde se conecte mesmo consigo, com questões dentro de si. E aqui, de novo, aqui não está num âmbito de julgamento, aqui está num âmbito de trazer à tona de que, opa, peraí, eu resistir ao meu desenvolvimento e à minha purificação é uma forma de resistir a Deus. Até porque Deus existe dentro de nós. E se eu não estou querendo ir achar Ele lá, né, de verdade, atravessando as partes que eu não quero ver, eu estou também me resistindo a Deus. Agora, o que ele fala é que depois de um tempo, se você começa esse caminho, você começa sem acreditar em nada. De repente você vai por causa de uma crise, por causa de um problema, disseram que você tem que ir lá se conectar com Deus para resolver, beleza. Mas depois de um tempo, você tomando essa decisão, você começa a ver a luz, sente essa existência de Deus, até finalmente, de fato, acreditar nele. Então, isso é um processo mesmo. O problema é que às vezes tem um ladozinho nosso esperto, falar, já entendi, eu tenho que me conectar a Deus, então eu vou conectar a Deus do meu jeito, eu vou criar o meu jeito de me conectar a Deus. E aí, tenta esse caminho também, até ver que talvez tenha uma outra forma. Tudo bem? Sim. Vamos lá. Vamos entrar na aceitação, então. Van, pode ler, por favor? Hoje vamos ver como viver de acordo com a lei divina, que determina a aceitação das adversidades da vida sem cair na negatividade e pessimismo. Há muita confusão sobre esse assunto no mundo em geral, e entre vocês em particular. A aceitação da vida, como tudo que ela faz, de bom ou de mal, Com tudo que ela traz. com tudo que ela traz, de bom e de mal, e a manutenção de uma atitude positiva é a postura verdadeira e divina. Do lado oposto e distorcido, encontramos a luta teimosa contra aceitar tudo que seja difícil. Isso pode estar na superfície ou oculto. Por outro lado, é igualmente contra a lei divina ser pessimista e negativo. A distorção das forças da escuridão é que vocês passam a acreditar que ser pessimista e negativo significa aceitar as aflições da vida. Por outro lado, negar que as aflições existam é uma distorção da atitude saudável e positiva. Obrigado. Alguma coisa te chama atenção ou vem alguma dúvida? Essa parte da aceitação do bom e do mal sai um pouco do julgamento, né, do que é bom ou mal, né? Quando a gente olha a situação como ela é de verdade, sem entrar no juízo de valor, isso faz com que nós aprendemos a lidar com as situações da vida de uma forma melhor. Quando a gente vai para a parte mais negativa, né, a gente está distorcendo e colocando, às vezes, valor, né, de julgamento de valor. Isso, e dizendo assim, não, o que é negativo na minha vida é ruim, né? E é o que ele traz no começo, assim, que a gente tem muita dificuldade, muita confusão sobre como lidar com as adversidades da vida sem cair na negatividade, no pessimismo. Porque é muito comum, né? Falar assim, isso aqui tá ruim na minha vida, e lá dentro a gente fica reclamando, reclamando, reclamando. Ao mesmo tempo, ele fala que é bom a gente manter uma atitude positiva, mas muitas vezes a gente luta contra isso. A gente até fala, não, eu estou aqui para aprender com isso, etc. Mas lá no fundo, a gente tem uma partezinha nossa que luta contra aceitar o que é difícil. É chato, é incômodo. Então, são dois movimentos que ele fala aqui. Então, ele fala um movimento que é
que nega que essas aflições existam. Então, não, eu vou dar conta, eu vou superar, e isso passa mais como uma ideia mental do que algo realmente emocional. E tem um outro lado que vai para o pessimismo mesmo, fala assim, não, a vida é difícil mesmo, a vida não vale a pena, olha tudo que está acontecendo, e quase consegue provar para si, e às vezes até tentando provar para os outros, que a vida é uma droga, a vida é sombra, a vida é escura, a vida é cheia de negatividade, e isso, muitas vezes, o pessimista se chama de realista, porque fala, não, eu é que estou vendo a verdade, esses otimistas aí estão enganados. Então, é um lugar justamente onde existem duas posições e a gente vai ver como lidar com isso de uma forma real. Ok? Então, eu vou ler o Achando o Caminho. Encontrar o caminho certo não é fácil. Somente o rígido autoteste e a profunda meditação trarão a vocês a resposta de que sua personalidade precisa. Aceitar as adversidades ocasionais da vida não significa adotar uma visão sombria a respeito de tudo, muito pelo contrário. O curso verdadeiro e correto é aquele que diz: espero que a vida me traga tanto infelicidade como felicidade. Eu não vou fugir das nuvens da vida e da escuridão que às vezes sobrevirá, pois é somente passando corajosamente por essas situações, sem luta e revolta, que poderei vivenciar a felicidade quando chegar a sua hora, para poder fazer parte da grande cadeia, para que a felicidade não venha somente no fim, como meta final, mas para que eu possa passar essa felicidade adiante, não apenas tendo a boa intenção de fazer isso, como tantas pessoas, mas sendo efetivamente capaz de fazê-lo. Então, aqui, para mim, é uma prova de como o Petro traz maturidade para olhar e traz de uma forma bem assim, dá um exemplo, né? Assim, imagina você dizendo numa oração ou numa meditação, eu espero que a vida me traga tanto infelicidade como felicidade. Não vou fugir das nuvens da vida e da escuridão que vai acontecer às vezes. Percebe a realidade disso? Percebe como isso é simples, mas ao mesmo tempo extremamente profundo e nos chama a uma maturidade? E é nesse sentido que ele vai dizer: a vida vai ter dificuldades, eu vou lidar com cada uma delas. Somente passando corajosamente é que eu vou vivenciar a felicidade quando chegar a hora. Ou seja, eu vou ultrapassar uma dificuldade sem tanto racionalizar. Eu vou fazer o que é necessário e vou sair do outro lado mais forte. Tenho certeza que na vida de todo mundo aqui já aconteceu situações como essa, que você superou, saiu mais forte do outro lado. Então, isso é uma verdade da realidade humana. Mas muitas vezes aquela nossa parte que fala assim, não gosto do que é incômodo, bloqueia uma postura como essa. Faz sentido? Isso toca vocês de alguma forma? Sim, sem dúvida. Eu posso citar que, muito recentemente, eu faço uma espécie de revisão diária gravando áudio, já que eu não tenho como escrever. Então, eu gravo áudio, né? E nomeio esses áudios. E uma coisa que eu tratei nessa última semana foi exatamente uma série de aspectos com relação ao trabalho, que eu esperava solucionar através de ajuda de funcionários e tal, e que não deu certo, e eu me senti frustrado com isso, porque o meu volume de trabalho aumentou. Em razão disso, gerou uma frustração, um acúmulo de trabalho, frustração e acúmulo de trabalho, e eu comecei a me dar conta que eu estava muito frustrado e revoltado com a vida, e até com Deus, digamos assim, né? Pelas coisas não estarem dando certo. E eu fiz um áudio de mais de 1 hora, exatamente tratando disso comigo e trazendo à tona esses aspectos que você coloca aqui, que eu já tinha trabalhado antes, ao longo de muito tempo, exatamente de respeitar, entender, aceitar, ser cooperativo, inclusive, com essas situações, porque elas são cheias e permeadas de aprendizados, né? Mesmo que seja frustrante e, de repente, não esteja dentro daquele ideal dos meus projetos ou da minha cabeça, né? Então, foi isso que eu fiz.
Exatamente, procurei fazer uma análise mais profunda sobre esses aspectos, a minha forma de agir, que no fundo tem algo de muito criança que sapateia quando não recebe a balinha que quer, né? E, pois é, foi por aí. Muito bom. É esse o estudo, né? Eu percebo que você está relatando uma tentativa de fazer isso por conta própria nesse momento, é uma tentativa válida. Às vezes, se a situação não mudar, né? Ou seja, a nossa mente às vezes também desvia da questão verdadeira que está por trás disso. Por isso é tão importante ter ajuda, às vezes, nesse caminho. É fundamental se as coisas não começam a caminhar de uma forma melhor. Mas a ideia é justamente essa, é você poder olhar para dentro o que está acontecendo para estar gerando essa situação repetidas vezes. Muito bom, obrigado, Sem João. dúvida. Não esqueci das suas palavras da semana passada sobre isso e Hum, coloquei na minha agenda novamente a importância de continuar a terapia. Vai chegar a hora. muito bom. Van, você pode ler esse slide? A revolta. Quem se revolta e luta contra a infelicidade não age assim por orgulho? A personalidade, muitas vezes, não em pensamento, mas nas reações emocionais, não diz por que eu deveria ser infeliz, não quero ser infeliz. Somente aquele que é perfeito poderia, como todo direito, fazer tal reivindicação, que vocês também reivindicam em menor ou maior grau, e muitas vezes não muito conscientemente. Isso pode ser aprendido por todos em qualquer período difícil. Vocês só podem perder o medo se aprenderem a aceitar a infelicidade como um remédio necessário, sem pensar que vocês vão ficar doentes sempre e precisar desse remédio sempre. Qualquer pensamento desarmônico que vocês tiverem com relação às adversidades da sua vida pessoal será a prova de que, de alguma maneira, em algum canto do seu íntimo, vocês não aceitaram as regras da vida e rejeitam a responsabilidade pessoal pelas suas dificuldades e, portanto, não estão dispostos a tomar o remédio. O que vem para você com esse trecho? É a questão da autorresponsabilidade, né, de entender que na vida existem as dificuldades, existem as coisas boas, né, que não é algo pessoal, que é uma coisa assim, que é uma busca, são situações que acontecem, né? Não porque entrar num julgamento de porque eu mereço isso, porque eu não mereço, enfim, entrar nesses questionamentos. Exato, é o que ele traz, e aí trazendo um pouco do que o Walter disse, né? Tem um lado infantil nosso que se revolta contra isso. Por que eu deveria ser infeliz? Não quero ser infeliz. E essa palestra cutuca bastante esse lugar, fala assim, olha, esse lugar que se revolta contra a infelicidade momentânea que você está passando, ele é infantil, porque a gente já passou por isso antes, né? Em vários lugares da vida que a vida estava difícil, a gente superou, a gente cresceu com isso. Então, ele lembra disso, e ele diz assim, a gente pode aprender. Como que a gente pode aprender? Reconhecendo que os momentos difíceis são um remédio. São um remédio para algo que a gente precisa superar, precisa melhorar na nossa vida, no dia a dia prático mesmo. E se a gente se revolta contra isso, tem algo que não, alguma parte nossa que não quer tomar o remédio. E é bem de criança mesmo, né? O adulto sabe que o remédio é necessário, vai lá, tenta dar para a criança resiste. Então aqui ele está lembrando disso, trazendo essa imagem um pouco forte, mas para a gente tentar poder educar o nosso lado mais imaturo, que se revolta constantemente contra o que é desconfortável. Teve mais dois aspectos que o texto me lembrou, que foram o seguinte. Bem, eu sou o próprio construtor da minha realidade. Não é ninguém lá que está construindo. São
é tudo que está dentro do contexto da minha mente, dos meus corpos sutis, físico, da minha história. Então, inevitavelmente, tudo que me acontece me pertence, tudo é meu, né? Por alguma razão está acontecendo e é necessário mergulhar e entender. Então, eu também tratei sobre isso nessa fala e também sobre o perfeccionismo, né? Nesse conjunto todo, né? E quando eu li, eu lembrei disso que eu tinha esquecido de comentar. Não, o estudo interno, ele é muito amplo, né? E um cuidado que às vezes a gente tem que ter, principalmente se a gente estuda muito, é também começar a conectar muita coisa com muita coisa. Então, aqui, ele está tentando trazer um pouco uma coisa mais palpável, assim, mais focada, para ajudar. Você pega um foco e consegue como chama, destrinchar ele, fica mais fácil. Então, ele está dizendo assim, vamos olhar nessa questão aqui para a nossa revolta interna, onde a gente diz não, que fala assim, eu não devia ser infeliz. Todo mundo até podia ser, mas eu não. E se você mergulha nesse ponto e digere esse ponto, de repente você dá um pequeno passo em se revoltar um pouco menos. Só de dar esse pequeno passo, você já, ufa, tá bom, é a minha criança, eu posso cuidar dela, ela está aqui do ladinho, hoje ela está mais revoltada com a vida, mas eu vou educá-la e falar assim, olha, isso aqui é um remédio. Então, às vezes pegar um recado, trabalhar esse, fica uma coisa mais simples, mais profunda, e evita um pouco que a nossa mente disperse para 3, 4, 5 temas para a gente, senão fica muita coisa. Imagina o tamanho do caminhão, só a revolta já é um tema difícil. Se a gente às vezes traz muito mais coisa, a coisa acaba às vezes se perdendo. Mas é muito desse caminho mesmo, de como a gente encara o autoconhecimento, inclusive quando a gente aumenta o nosso estudo, como que a gente consegue trazer o tamanho certo para aquilo que a gente está estudando sobre nós mesmos. Muito Ok. bom. Eu vou ler então a dignidade. Outra distorção de um atributo divino que eu quero discutir agora é o que acontece com a dignidade ao ser desviada. A verdadeira dignidade, nem é preciso dizer, é um aspecto divino. Sua distorção é o orgulho. Observamos que vocês, seres humanos, frequentemente se orgulham do seu orgulho, pois o tomam erradamente por dignidade. A verdadeira dignidade só pode existir ao lado da total humildade. Aquele cujas correntes do ego são tão fortes que sua vontade fala primeiro, ou tem o controle, precisa necessariamente, logicamente, ser orgulhoso. E essa pessoa não tem dignidade. Existe algo mais digno do que uma pessoa aproximar-se humildemente de seu semelhante e dizer: eu estava errado, me perdoe. Aí vocês têm a prova de que somente na humildade reside a dignidade. E não, como muitas vezes pensam e sentem, que admitir um erro fere a própria dignidade. Então, aqui ele dá outro alerta, né, para a construção da dignidade, que está ligada à humildade. E muitas vezes a gente, quando conquista algo, quando a gente até evolui espiritualmente, evolui emocionalmente, foi difícil chegar aí. Mas algumas vezes a gente tem um orgulho saudável, mas às vezes a gente exagera e se orgulha do próprio orgulho. Principalmente pessoas que sofreram muito tipo de situações que a diminuíram, né? Pessoas que foram abafadas na expressão da sua singularidade. Às vezes, quando conquistam, vencem isso, pendulam para o outro lado e tentam exagerar no orgulho. Então, isso é um lugar onde é importante equilibrar, saber que sim, você conquistou muita coisa, mas isso ainda não é tanto assim. Ainda tem muito para frente. Então, dá um passo de humildade, vê o que você ainda precisa ver, porque tem conteúdo pra caramba. Por mais que você tenha conhecido isso, ainda tem muito mais pela frente. E aí você vai se acalmando e vai realmente assumindo a dignidade de que sim, você cresceu, mas sim, ainda falta muito. E sempre vai faltar muito. E tudo bem. Com isso, o sistema todo relaxa. E você fala assim, tá bom, vou ver mais um passo que eu posso dar aqui hoje e crescer mais um pouquinho. Nisso já há humildade em si. E fica mais leve, fica mais fácil de seguir.
Além, claro, de ser capaz de pedir perdão. Falar assim, nossa, me enganei naquele momento, me perdoe, não foi minha intenção, estava meio iludido, enganado, então agora eu vou fazer diferente. Então isso também alia a dignidade, a humildade e nunca o orgulho. Tudo bem? Vamos. Van, você pode ler os sentimentos? A primeira linha tá, não estou conseguindo Todos os ler. sentimentos ruins. Todos os pensamentos ruins acrescentam-se à força destrutiva do universo. Se vocês puderem imaginar Pudessem. se vocês pudessem imaginar ainda que vagamente como cada um desses sentimentos, destas emoções, vão para um grande e feio reservatório, o procedimento deve ser sempre, em primeiro lugar, ter coragem de dizer: esses são os meus sentimentos. Sei que são errados, mas é assim que são. Se vocês puderem observar imparcialmente esses sentimentos e admiti-los, então, e somente então, terão dado o primeiro passo para a sua purificação. O que te vem com esse trecho? Reconhecer o nosso lado mais negativo, o que a gente precise melhorar, aperfeiçoar, é o primeiro passo para a gente melhorar, né? Então a gente precisa reconhecer, né, que existe. Exato. E ele põe assim, mesmo aquele lugar infantil, imaturo, que reclama da vida, o que ele está dizendo aqui eu tenho esse lado sim. Esse lado existe, porque se a gente assume, e por isso que o caminho do autoconhecimento dá esse primeiro passo, a gente para de olhar fora e começa a olhar dentro. E aí, nesse olhar para dentro, a gente começa a reconhecer. Só que primeiro dá medo. Mas eu vou ver que eu sou infantil em algumas áreas, que eu sou covarde, que eu sou, sei lá, egoísta. Vai sim. E aqui o que ele está dizendo é que tudo bem, você vai ver assim, ó, esses sentimentos são meus. Eu sei que eles são errados no sentido assim, não é o que eu queria estar, eu não queria estar colocando essas emoções, nesse grande e feio reservatório. Mas eles são meus. E se você assume eles para você, fica muito mais fácil. Assim, tá bom, então eu vou pegar o meu egoísmo agora. O que eu posso fazer para digerir esse egoísmo um pouco, mudar, de repente, começar a fazer uma ação que diminua esse egoísmo? Então, ou às vezes pessoas que são muito controladoras. Se a pessoa não percebe que é controladora, ela vai continuar tentando controlar. A hora que ela percebe, ela pode fazer um plano de ação para ela mesma. Não, peraí, aqui eu estou tentando controlar de novo. Vou soltar um pouco, vou entregar, vou ver o que acontece. E aí, dessa forma, se você reconhece cada um dos sentimentos, dá para lidar. Se você não reconhece, não tem o que fazer. Tudo bem? Então, Posso partilhar só claro, eu tinha achado que você não ia falar nada. Pode falar, É, Walter, por favor. eu passei também por uma experiência recente, a semana passada. Uma pessoa que eu conheço já há muito tempo e ela costuma tratar mal as outras pessoas. E até a minha ela já tratou mal algumas vezes. Ela tem uma série de problemas e eu fui na porta dela porque ela destratou alguém meu, né, a diarista daqui de casa. E eu fui lá e dei uns gritos nela, ela não teve coragem de abrir a porta, eu dei uns gritos bem altos, você vê eu gritando é uma coisa meio feia. E aí, pronto. Aí refleti depois que eu poderia ter feito de uma outra forma, e ontem eu comentava com os amigos, refletindo sobre isso, e ao mesmo tempo que eu disse a eles que eu tinha vontade de pedir desculpas, né? Que, ao mesmo tempo, eu tinha vontade de não pedir desculpas, ou seja, que aquele era eu também, né? E que esse outro eu que surge de vez em quando também sou eu, né? E que eu acho que o importante era exatamente eu trazer à tona essas partes de mim, porque eu prefiro confrontá-las do que
amanhã dizer, poxa, eu me surpreendi comigo mesmo. Então, eu acho que dentro daquilo que eu busco sobre mim mesmo, é melhor eu trazer essas questões à tona para que eu possa me encarar, ao invés de me surpreender comigo mesmo. Vi até um artigo no UOL falando sobre isso, de pessoas que se chocaram com si próprias, né? Dizer, oh, pô, não imaginei, eu fiz aquilo e tal, etc. Então, eu achei isso um passo muito importante, muito legal, exatamente nesse processo, nessa caminhada da aceitação de si mesmo, das suas partes, né? Exatamente me sentindo mais confortável com o que eu sou, com o que eu tenho, com o que eu posso, com o que me é possível, e por aí vai. É ótimo o seu exemplo no sentido de reconhecer, né, assim, de você validar esses sentimentos. O que o Petro vai trazer, que é um cuidado que a gente vai ter ao longo de todo o caminho, é ótimo você perceber que você ficou com raiva, indignado, várias emoções que te fizeram ir lá bater na porta da pessoa e gritar. Agora, o que o Petro vai nos ensinar é: eu estou indignado com raiva, mas eu não vou lá, porque isso é meu. Eu provavelmente estou indignado, estou engatilhado com algo que é meu, tem a ver com meus conceitos, minhas projeções, e eu trabalho isso sem ir com esta força para o outro. Esse é o trabalho verdadeiro do Petro. Ainda assim, é melhor você pelo menos explodir do que tentar mascarar isso. Mas existe o que o Petro vai ensinar é como é que eu lido com essa indignação, com essa raiva, com esse ódio, sem ferir o outro e sem ir para a máscara. Então, esse é o trabalho, entende? Porque não, com certeza haveria, você mesmo falou, não, teria outras formas de lidar com isso. Mas naquele momento foi o que foi possível. Então, isso é o que a gente estuda aqui para ajudar quem faz esse caminho a reconhecer, mas segurar. Falar assim, opa, como é que eu lido de fato com isso? Porque provavelmente com essa gritaria, talvez você nem conseguiu o que você realmente queria, o que seria bom para todos. Ainda existiu uma agressão na direção do outro. E isso é o que a gente precisa trabalhar, e esse caminho ajuda muito. Verdade, Heitor, certíssimo. É isso mesmo. E eu sei o motivo por que eu fiz isso, entendeu? Faz parte da minha história. Eu depois refleti. Então, isso, percebe? E aí a sua história acaba indo lá bater na Isso, porta do outro, exatamente, exatamente. que não tem nada a ver. Então, é isso que a gente precisa trabalhar. Muito bom. Então, para a gente encerrar essa aula, vou convidar vocês novamente a fecharem os olhos, se sentarem tranquilamente, se lembrarem daquele momento inicial onde vocês se conectaram e se abriram para essa aula. Silencia um pouco, novamente se conectando com a sua identidade espiritual e com a egrégora do Patchwork. Vai se perguntando: qual foi seu principal aprendizado nesta aula? E nesse estado, vá se abrindo para as últimas palavras do guia nessa palestra. Recebam esta bênção, usando-a no que for mais importante para vocês. Vocês podem usá-la se pensarem nessa forma como um raio dourado que ela é, que irradia amor e coragem para vocês neste momento. Fiquem em paz, meus amigos. Fiquem com Deus. E assim lentamente, podem abrir os olhos. Se quiserem compartilhar o qual foi o principal aprendizado. A questão da aceitação é pensar no sentido de olhar as situações da vida sem um julgamento de valor e entendendo que quando a gente aceita, a gente está
a realidade como ela é, as situações, como aprendizados também, a gente se aproxima mais desse processo mais interno. Ok, obrigado, Van. Walter, quer compartilhar seu principal aprendizado? Eu acho que é exatamente como o Juan falou, buscar estar aberto sempre, né? Está aberto sempre. Muito bom, muito bom. Então tá ótimo. Não vai ser semana que vem, na próxima semana teremos essa aula da palestra 89, que é como amadurecer nosso emocional. Então, espero que quem quiser esteja conosco. E é isso. Um grande abraço. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Se quiser deixar seus comentários, vai ser um prazer poder ver depois. Obrigado, então, para quem veio aqui ao vivo e até a próxima aula. Obrigado a vocês mais uma vez por tudo isso. Obrigado, Walter. Valeu. Abraço.